Pegou? Beleza. Então, boas práticas em DAX aí para a gente finalizar, né? Então, por exemplo, o primeiro ponto, né, que vocês têm que fazer é a indentação da medida, né? Tem no SQL BI já até Isso é fala. caso real, viu? Isso é caso real que eu pego aí, o cara escreve, né? Tudo em uma linha Não, só. mas tem muita gente que diz que sabe Power BI e faz isso aí, Vitor. É, né? Isso é muito comum, tá? Isso aqui Isso é acontecer. comum, isso é muito comum. Então, você pega um DAX que está dessa maneira aqui, pessoal, mostra, até mesmo numa entrevista de emprego ali, numa prática, se for mostrar, Tá se eliminado, né? o cara estiver entrevistando, ele mostra aí que você é iniciante no DAX, tá? Isso aqui mostra muito Que da ainda é sua... amador, né? Então, elegância no código, organização, legibilidade, né, É, manutenibilidade, variáveis, né? É usar variável no código, né? o uso de... Por que a gente vai usar sempre variável, né? Porque quando a gente reutiliza a métrica ali, em vez de estar recalculando ela dentro do processo da query, a gente do DAX ali, né? Desdobramento da query, a gente calcula ela, armazena e utiliza esse cálculo já processado, né? Então a variável facilita o debug do código e não repete o mesmo código em várias partes do código. Então, aqui é um Um exemplo, exemplo aí, né? né? Principalmente quando a gente usa percentual, divide de modo geral, né, Túlio? A gente vai sempre armazenar aí denominador, numerador, para poder executar no divide, tá? Isso aí é interessante e uma vantagem gigante aqui é de debugar o código realmente. Então a gente consegue passar a variável no retorno e verificar como é que está o comportamento dessa variável, no caso desse cálculo, dessa parte do cálculo dentro do retorno, né? Então é importantíssimo isso. Então variável, as características dela, né, não pode possuir o mesmo nome de tabela ou modelo, isso aí já está padrão. São avaliadas uma única vez, portanto não são constantes, quer dizer, são constantes, né? Apesar de se chamarem variáveis. O Marco, acho que é o Marco ele até fala, né, que o pior nome que deram foi o nome de variável, né? Foi, né? É. Não é variável, né? São avaliadas no momento da sua definição e qualquer referência à variável vai retornar o valor variável independente do contexto. Então só é possível usar a variável se ela for definida previamente. Então, isso aqui quer dizer que primeiro você tem que chamar a variável e dizer o que ela é para depois utilizar ela lá embaixo. Tá? Então não dá para chamar uma variável que não existe nem de outra medida, inclusive, tá? Devem ser definidas na ordem que são usadas. É possível usar variável dentro de função. Tem algumas funções que não vai aceitar a coluna criada dentro da variável, né? Como tabelas materializadas, por exemplo, uma summarize ou um add column, a gente não vai conseguir chamar dentro do calculate embaixo, né? Mas a coluna a gente criou dentro do summarize. Mas nas iterantes a gente consegue. Então, variáveis só são visíveis dentro de um bloco, var ou return, que inclusive podem estar cobertas uma dentro da outra, né, Túlio? O pessoal consegue fazer bastante. O SQL BI faz muito isso. E comentar o código. Comentar o código é um negócio que, quando eu vejo muito comentário, hoje em dia eu penso que é chat GPT. Não vou mentir. Não duvido que seja chat GPT não, tá? Mas o chat GPT serve para isso também, né? Para comentar o código. A finalidade de comentar o código é justamente para poder facilitar a manutenção de quem vai vir depois, né? Então, comentar o código é fundamental. E aí, utiliza a função switch no lugar de if, a gente já viu que é por conta da questão do callback, né? Então, toda vez que aqui, boas práticas de dados, o errado ou o certo, antes disso aí, o if ou switch, se eu tenho mais de uma métrica de lógica, automaticamente utilizo o switch, tá? Então, se eu vou usar só um parâmetro de lógica, eu uso if, tá? Ajuda muito comentar o código, né, Hugo? Ajuda para lembrar depois, principalmente em modelos grandes, mas a documentação é importante, viu? Então, a documentação, a descrição do código é legal. Cuidado para não fazer um livro no código, que tem um pessoal que faz uns comentários no código, que, meu amigo, tem mais comentário do que texto. Tu lhe pega no pé mesmo. Beleza, boas práticas aqui, o exemplo, o que é que está certo, o que é que está errado, né? Sendo que essa daqui, por que isso aqui está errado? Porque a gente vai envolver contexto de interação, né? Então, na hora que eu chamo aqui a medida dentro de uma medida de interação, eu vou processar essa medida na linha, o contexto de filtro muda, né? Quando a gente vai jogar para
Vai fazer a transição de contexto sem necessidade, né? Então é chamar direto a coluna, né? E não chamar a medida aí, né? Exatamente, até porque Nesse caso, a medida é um sum da coluna, chega ao mesmo resultado. Mas o ideal é chamar do lado direito ali, chamar a medida. Né? A coluna. Porque senão vai fazer uma transição do contexto desnecessária. E é sempre bom materializar fisicamente na cabeça. Toda vez que você vê uma iterante, né? Você entender que aquilo ali está sendo materializado, né? Então, performance de medida no filtro de calculate, né? Caso seja necessário, a gente viu isso aqui durante a aula de hoje aí, né? O vídeo. Aí foi um exemplo real aí. O cara meteu, por isso que nesse caso aí deu ruim lá, porque o cara fez o calculate na medida, ele meteu um filter na fato toda, o status tá na fato, não tá na dimensão, né? Ele meteu o filter na fato toda, onde status igual a ativo, né? Então, aí deu no Performance Analyze 30, não é brincadeira, 38 segundos. 38 segundos para renderizar esse visual aí, esse caso real, 100% real. 38 segundos. E aí, com o caso otimizado, né? Então, direto na coluna, né? O filter, ou seja, sem precisar do filter, né? Direto na coluna, né? Por trás aí, ele está fazendo um filter de all, TB, SAP status, ou no SAP status igual ativo, né? Por trás aí tem um filter de all só na coluna, né? E aí, foi para 104, caso 100% real aí, bonito. E aí, aqui ainda pode melhorar o cara jogando o keep filter, né? Dá uma melhorada. Aí depende de como quer ver na visualização, né? Se quer, porque não precisava, na visualização lá, não precisava eliminar o wall aí que tem por trás, né? Anular o wall que tem por trás. Né? Mas pode testar também, botar o keep filter. O keep filter, né? Então, a boa prática, use variáveis em suas medidas, remova as medidas não usadas, que é o killer measure ali, né? Confesso que eu utilizo pouco, porque eu acho que eu só utilizei umas 2 vezes em modelo que eu não criei, tá? Porque eu precisava realmente tirar o número, mas de resto eu deixo ali. Então, comente suas medidas, não usa a função if erro, switch, no filtro calculate caso seja necessário, e não usa a medida de expressão de interação, use a coluna. Na interação use a coluna, né? Não use a medida.